cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma, semelhantes à da Virgem Maria. com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Jesus andava por todas as cidades e era ajudado pelas mulheres Maria Madalena, Joana, esposa de um alto funcionário do Herodes, Susana, e as mulheres que ajudavam a Jesus com os bens que possuíam. Filhas, filhos, como entender a primeira leitura em comunhão com o Evangelho? Na primeira leitura, São Paulo diz a Timóteo que aqueles que desejam enriquecer caem em desejos loucos, armadilhas, perdição, e no Evangelho nós vemos as mulheres ajudando Jesus com os bens que possuíam. Afinal de contas, Deus aceita ou não aceita a riqueza? Deus quer ou não quer a prosperidade do ser humano? Às vezes, nós entramos em confusão com isso e os irmãos mais desobedientes, os protestantes, eles usam disso para galgar um espacinho no céu, né, por outra via. A via errada, talvez a mais perniciosa e perigosa, como diz São Paulo na primeira leitura. Então vamos entender um pouco se de fato essas riquezas, elas são ou não são de acordo com o desejo de Deus, ou se elas realmente são obras do demônio, como muitos pensam, se nós podemos querer ter os bens e utilizar desses bens. Primeiro nós devemos entender qual é o projeto de Deus para nós, ou seja, para o que Deus nos criou. Se eu perguntar a todas e todos aqui, o que vocês desejam, vocês dirão, nós desejamos a felicidade. Nós queremos ser felizes. Nós nascemos para isso, nós desejamos isso com toda a força do nosso coração. Mesmo o bandido, como diz Nosso Senhor na Bíblia, o ladrão, quando o filho pede pão, ele dá pão. Ele quer o bem daquele filho. E se você perguntar para ele por que você rouba, ele diz porque eu quero ter dinheiro e eu quero ser feliz. Se você perguntar para o drogado se ele quer ser feliz, ele vai dizer que sim. Você diz, mas como assim ele quer ser feliz? Ele toda hora está colocando a vida dele em risco porque ele é traficante, porque é isso. Mas se você perguntar até para o pior dos homens, que fez o mal mais terrível, ele vai dizer, eu quero ser feliz. Ontem alguém me mandou uma estatística terrível do Ministério da Saúde. 56% dos casos de abuso e violência contra as crianças vem de quem, vocês acham? Dos próprios pais. Mas não dos pais homens, tá? Das mães. 56%. 35% vem dos pais homens. 56% da violência, do abuso, dos maus tratos vem da parte da própria mãe. Se você disser para essa mãe, o que você quer? Lá no fundo do seu coração, o que você quer? Ela dizer, eu quero ser feliz. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Esse era o projeto de Deus quando nos criou. Ele é a felicidade e Ele quis dar ao homem a permissão de participar dessa felicidade dele. Deus nos criou para si, e é o que diz Santo Agostinho. Deus nos criou para Ele, para participar dele, para gozar da alegria de poder contemplar a Ele. O máximo, o fim último do homem é a bem-aventurança, que é exatamente a visão de Deus, ver a Deus.
Contemplar Deus é a saciedade máxima de toda alma, é a perfeição da perfeição. É o bem perfeito que exclui todo o mal. Porque felicidade é isso. Felicidade é a posse do bem perfeito que exclui todo o mal. Partindo dessa premissa, nós devemos meditar então se é possível esta felicidade aqui na terra. Se a felicidade é a posse perfeita do bem perfeito que exclui todo o mal, a pergunta é possível ser feliz aqui na terra? Nós diríamos, é possível experimentar, mas não é possível ser plenamente feliz, porque hoje eu estou isento de todos os males, Deus me dá uma grande alegria na presença dele. Amanhã nós descobrimos que a Melissa vai ter que refazer a cirurgia e aí vem aquela tristeza no nosso coração. E aquela alegria de meia hora antes já padece da tristeza. A posse perfeita do bem perfeito não pode ser conjugada com a tristeza. Ou seja, a felicidade plena, o bem pleno, ela exclui qualquer tipo de mal. Físico, espiritual, psicológico, afetivo. Portanto, é impossível que alguém seja plenamente feliz nesta terra. Mas é possível que alguém deseje a felicidade estando aqui, porque nós somos criados para o céu. Então, estando na terra, eu desejo a felicidade e Deus me permite gozar imperfeitamente de certos momentos, né, de felicidade para que eu deseje ainda mais. Então, São Tomás de Aquino, lá nas questões da Suma Teológica, onde ele se pergunta sobre o que é o fim último do homem e o que vem a ser a felicidade, ele começa a primeira pergunta exatamente dizendo isso. Será que a felicidade do homem consiste nos bens, nas riquezas? Depois ele faz outras perguntas. Será que consiste na fama, no poder, na honra, em algum bem criado, em algum bem do corpo? Será que consiste no alimento corporal? Será que consiste em algum bem da alma? E em tudo isso, São Tomás vai dizer, não. Em nada disso consiste a felicidade. E aí, nas questões seguintes, ele vai perguntar, então, por acaso é um bem não criado? Por acaso é uma operação do intelecto ou da vontade? Até ele chegar à última pergunta, né, onde ele responde dizendo que a felicidade é um bem não criado, e o único ser não criado é Deus, que o bem, que a felicidade perfeita é uma operação no homem, né, no seu intelecto especulativo, ou seja, naquela capacidade que Deus nos dá de ver para além dos olhos materiais, não é? E que a felicidade é ver Deus. Ver. E que para a vontade, para os nossos afetos, a nossa vontade, a única alegria é gozar disso, conquistar isso. Mas que a felicidade é um ato da contemplação no nosso coração, né, de poder ver, estar diante da presença de Deus. Isso seria a nossa plena realização. Então, partindo do princípio do Evangelho de hoje e da primeira leitura, a felicidade do homem consiste nas riquezas. São Tomás diz, existem dois tipos de riquezas, as riquezas naturais e as riquezas artificiais. As riquezas naturais para o bem do homem são o alimento, a comida, não é? a veste, aquilo que é necessário ao homem, ao sustento da sua própria humanidade. As riquezas artificiais é o dinheiro. Né? Então, se você pegar uma nota de R$100, por mais que ela valha uma cesta básica, que dá para você comer uma semana inteira, se você tiver uma nota de R$100, ela não te serve para nada, porque você não pode comer papel. Né? O máximo que ela tem é um monte de bactérias. Né? Se você tiver uma nota de €200 que vale R$1.800 e dá para comprar o alimento do mês, ainda assim você não poderia fazer nada. Os bens artificiais são inferiores aos bens naturais. Se eu estiver numa situação gravíssima e tiver uma mala cheia de dinheiro no deserto e lá eu encontrar uma tamareira com 5 tâmaras, aquelas 5 tâmaras são capazes de alimentar a minha vida e aquela mala cheia de milhões não é capaz de alimentar a minha vida. Os bens naturais têm maior valor do que os bens artificiais. Qual é o problema? O problema é que nós invertemos o valor das coisas.
as riquezas artificiais passaram a ter maior valor do que as riquezas naturais. Ao ponto de alguém desejar ardentemente possuir todos os bens artificiais do mundo, não é? E não ser capaz, né, de se alimentar do bem natural, daquilo que o próprio Deus criou, e dividir isso com o próximo. Se nós pensamos que a felicidade ela não pode consistir nos bens materiais, porque os bens materiais estão ordenados ao homem, então pensem vocês, os bens naturais que Deus criou, a carne, o leite, o queijo, Deus criou a fruta, esses bens naturais, eles estão ordenados ao homem. E o homem não é o fim de si mesmo. A felicidade não sou eu, porque eu não posso excluir qualquer mal de mim. Eu posso experimentar a alegria e certos momentos de felicidade, mas eu não posso excluir o mal, então eu não posso dizer que a felicidade sou eu. É a minha realização, que eu me basto a mim mesmo. Eu sou a fonte da minha felicidade, como alguém que vai para a frente do espelho e se adora e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz, mais lindo do que eu, me basto a mim mesmo, não preciso de mais ninguém. Isso não é verdade, por quê? Porque eu não posso excluir de mim o mal que pode ser gerado dentro de mim. Então eu não posso ser o fim último, eu não posso ser a felicidade, e os bens naturais estão ordenados para mim. Nós sabemos que os bens inferiores, eles estão ordenados aos bens superiores. Os bens naturais para o homem para Deus. Que é o bem supremo, o bem máximo, que exclui todo o mal, que é perfeito. Os bens artificiais, portanto, eles são ainda inferiores aos bens naturais. Porque eles foram criados pelo homem. O homem não consegue produzir do nada uma fruta. Se ele quiser produzir uma fruta híbrida, ele tem que pegar a semente de uma, juntar com outra e formar uma. Ele não consegue daqui pensar e mentalizar e formar aqui um alimento. Se ele pudesse, ninguém passava fome no mundo. Bastava pensar, né, no alimento mais gostoso da face da terra e ele apareceria diante de mim. Eu não posso criar um bem natural. Né? Criei o bem artificial, que é o dinheiro, foi o homem que criou, não foi Deus. E esse bem artificial, ele está ordenado para o bem natural. O dinheiro que eu tenho para ir ao mercado, comprar as frutas da semana, comprar a comida para os meus filhos. O dinheiro está em função dos bens naturais. A necessidade natural do alimento. Era o que essas mulheres faziam no Evangelho. Elas eram ricas, tá? Não eram pobres, não. Quem caminhava com Jesus e ajudava a pagar hospedaria para ele, para os apóstolos dele, comida para eles todos. Então eram mulheres ricas. Madalena era rica. A Susana, esposa do alto funcionário de Herodes, era rica. E elas davam o dinheiro delas para Jesus. Para quê? Para ele comprar carro, para ele viajar e passear e gozar. Não. Dava o dinheiro para sustentar a missão dele, que era levar ele nas cidades, dar o alimento, dar a dormida, dar a ele o que era necessário para o sustento do corpo, para que ele continuasse a missão dele. Se fosse preciso comprar uma sinagoga para Jesus pregar, elas comprariam e ele pregaria. Os bens artificiais ordenados aos bens naturais. Os bens naturais ordenados para o homem, para a sobrevivência do homem. Então, os bens naturais, aquilo que Deus criou, vamos pensar no alimento, que é a coisa mais necessária para a sobrevivência. A mesma comida que sustenta o pobre lá em casa, o arroz com feijão, ela seria capaz de sustentar o rico mais rico, não? O corpo dele, a subsistência do corpo. Por que o rico mais rico paga 100 mil reais no vinho mais caro, com sabor mais refinado, e gasta aquele 100 mil reais para aquele alimento? Porque, para ele, o alimento não é mais só a subsistência do corpo. Ele quer fazer uma experiência que transcende ao corpo. Ele acredita que o dinheiro, e aqui são as loucuras que São Paulo diz, né? As loucuras, os desejos mais perniciosos. O sujeito que diz: eu vou fazer a massagem lá no alto do monte, mais alto, com a pessoa que faz a massagem mais maravilhosa e custa 50 mil reais a sessão. Né? Porque, na verdade, aquilo já não significa mais aquilo. Ele quer fazer uma experiência que transcenda a sua própria natureza. Ele coloca no dinheiro
uma capacidade na riqueza, uma capacidade que ela não tem, que é de me levar a uma experiência da alma mais profunda, com o meu ser mais profundo, porque eu estou ali e tudo é por mim, e eu começo ali a pensar que eu vou entrar em contemplação, porque eu estou experimentando o sabor, o meu paladar está sendo aguçado de tal modo que aquela experiência será divina, como alguém diz, não? Quando alguém toma um vinho ou come uma comida cara, ele diz, eu fiz uma experiência divina, aquela comida era divina. Não, ela não era divina. O seu desejo era fazer uma experiência divina com um bem natural. A experiência divina só pode ser feita com o bem espiritual. O inimigo trabalhou, de modo que alguém então coloca no bem artificial um valor de divindade. Né? E alguém diz, o meu dinheiro me proporciona as experiências mais transcendentais, porque eu posso pagar a visita lá no topo do monte, e aquela contemplação, né, ela, quem pode pagar, claro, ela me dá a experiência mais transcendente. Uma vez eu assisti um vídeo do Edir Macedo, quando ele estava começando a coisa do evangelismo pentecostalista dele lá nos Estados Unidos, estava pregando, e aí tinha um monte de dinheiro assim no chão, não sei se você já viu esse vídeo, um monte de dinheiro no chão, e ele ajoelhado em cima do dinheiro, e pegava assim, e dizia, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Era uma cena tão terrível assim, né? Que ele parecia ali em gozo espiritual. Ele parecia estar fazendo uma experiência espiritual profunda. Essa é a loucura que São Paulo diz na primeira leitura. Na verdade, o bem artificial, ele só serve e está ordenado para o bem natural. E o bem natural está ordenado para o homem. E o homem está ordenado para Deus. O bem artificial é o último dos bens. Vai na Venezuela para comprar 1 litro de óleo, você gasta não sei quantos milhões na moeda dele. Há 10 anos atrás, talvez ele gastasse só alguns milhares, porque o dinheiro perdeu o valor, foi desvalorizado na terra deles. O papel não tem valor em si mesmo. Quem o dá é o homem. Somos nós que damos valor àquele bem artificial. O bem natural não. Ele tem um valor. A fruta ela tem um valor em si mesmo, que é alimentar o corpo humano. Ela só serve para isso. Mas ela não consegue fazê-lo transcender. Tanto é verdade que, passada 2 horas, eu sinto fome de novo. Tudo que eu não queria era sentir fome. Porque eu poderia emagrecer um pouquinho. Né? Mas eu como pela manhã. E se eu não comer, eu fico mal. E dá meio-dia, eu já estou lá querendo comer de novo. Eu falo, meu Deus, como eu, que fui criado para algo tão elevado, fico tão dependente de uma coisa material? Por que esta grande humilhação? Deus ordenou os bens naturais, porque foi Ele que criou, para o meu bem. Comer não é uma humilhação. Humilhação é ser guloso, é ser dominado pela comida. A comida serve para alimentar o corpo e dar saúde a ele. O fulano que gastou 100 mil reais para fazer a experiência espiritual com um pedacinho de carne desse tamanho, do cordeirinho que foi criado na montanha, não sei mais alta do... Isso é tão absurdo, mas isso é tão real no nosso tempo, em que alguém coloca nos bens materiais o dinheiro, e aí o fulano guarda na roupa íntima, o outro engole o dinheiro. Eu trabalhei numa paróquia onde nós soubemos, um tempo depois, que o coordenador do dízimo, ele dobrava o papelzinho das guias da coleta do dízimo e comia para poder pegar o dinheiro e guardar. Só que ele não viu que tinha uma câmera que colocaram. E a câmera pegou ele engolindo os papéis da guia da coleta do dízimo para guardar o dinheiro. E o dinheiro, se ele não é compreendido, ele se transforma num verdadeiro demônio. Quando o dinheiro não é ordenado para a finalidade que ele tem, ele se transforma em um demônio. Frei, para que serve o dinheiro? Para as coisas naturais. Para comprar o alimento, para comprar a casa, para dar conforto ao meu filho, à minha esposa, para dar saúde para quem precisa. Ele só serve para isso. Ele não pode me levar a experimentar a divindade. Ele não é uma divindade. Mamon,
que é o Deus do dinheiro, o Deus pagão do dinheiro, é um demônio que gera a avareza no coração humano. Que São Francisco dizia ter medo dela, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. E isso vai crescendo dentro de mim ao ponto daquilo se tornar o meu Deus verdadeiramente. Falei, mas no Evangelho Jesus usa do dinheiro. Sim, porque o dinheiro é um bem que o homem criou e ele pode usar. Fui eu que criei. Eu dou valor a ele. Eu posso usá-lo. Fui eu que criei. Mas eu tenho que ordená-lo para a finalidade que ele tem. E o fim último do dinheiro é servir ao homem. Por que que o dinheiro não pode consistir nela, nas riquezas da felicidade? Porque ela só está ordenada ao homem. Deus, e aí é o que está na primeira leitura, por acaso alguém pode levar, São Paulo diz, né? Por alguém pode guardar, né, esse dinheiro quando for, tem gente que fala, né, no caixão não tem gaveta onde você guarda o dinheiro. Ninguém pode levar o dinheiro para o céu. O dinheiro só serve para aqui. Sou eu que dou o valor a ele. Não é ele que dá valor a mim. Ele pode ser ordenado para o bem ao qual ele serve a mim. O dinheiro serve ao homem. Mas o homem serve a alguém. O homem foi criado para amar, adorar e servir a Deus. O dinheiro serve a mim e eu sirvo a Deus. Essa é a ordem. Quando o dinheiro me faz Deus, isto é idolatria e eu estou confrontando o próprio Deus. Quando eu torno o dinheiro, quando eu uso do dinheiro para me tornar um Deus poderoso, que pode comprar tudo e todos, que pode financiar o aborto, como muitos, né, hoje financiam. O dinheiro que pode comprar, como muitos dizem, a saúde. Quando eu acho que o dinheiro chega a ter um poder máximo, que é capaz de comprar tudo que está à minha volta, né, vencer todas as barreiras morais, dominar todas as pessoas, quando eu acredito que o dinheiro gerou em mim um poder para além do que eu realmente deveria ter, naquele dia, eu me tornei o Deus de mim mesmo. Então, terei que dizer, eu me basto. Como um grande opulento na Sagrada Escritura, batia no peito e dizia, amigo, descansa, porque agora você tem tudo. Criou celeiros novos, botou toda essa riqueza lá, agora come, se farta e descansa, você basta-se a si mesmo. E Jesus diz, louco, nesta noite mesma lhe será pedida a conta da sua vida. Por quê? Porque a nossa vida é um bem, mas ele é um bem que pertence a alguém. Pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus e o dinheiro pertence a nós. Eu posso ordenar as minhas riquezas para Deus? Posso. Como? Utilizando das minhas riquezas para que Deus seja propagado, conhecido e amado no mundo. Como isso foi entendido no cristianismo? Quem construiu as grandes catedrais? Quem foi que pagou a viagem dos missionários? Quem foi que financiou a vinda dos frades franciscanos para o Brasil, saindo de Portugal? Quem foi que pagou? Não foram as famílias ricas? Quem financiou a evangelização da igreja? Quem financia as obras da igreja? Quem financiou Jesus pregando o evangelho? Alguém diria, mas Jesus poderia fazer de outra forma? Poderia. Jesus se utilizou dos bens materiais, das mulheres que caminhavam com ele, para que ele pudesse ir a mais cidades e poder pregar o evangelho. Então o dinheiro tem que ser utilizado. Ele precisa ser utilizado. Se o dinheiro não fosse utilizado, Deus não teria inspirado o coração de uma filha nossa para nos doar um valor alto que servisse para poder comprar o carrinho que a gente está esperando aí conseguir. Para que a gente quer um micro-ônibus, uma van? Nós queremos um micro-ônibus, uma van para levar mais pessoas para a casa de retiro, para mais pessoas conhecerem a Deus. Como isso foi possível? Através de uma pessoa que tinha o dinheiro. Quem era importante? A pessoa ou o dinheiro? A pessoa. Que soube ordenar o dinheiro que tinha para uma finalidade mais perfeita do que ela poderia dar. Ela poderia usar o dinheiro para si mesma, para o seu próprio conforto. E esse dinheiro acabaria ali, no conforto dela. Ou ela poderia investir esse dinheiro para o bem comum, para o próximo, e esse dinheiro multiplicar-se e alcançar um número maior de pessoas. Tudo depende de para onde eu ordeno a minha riqueza. Nós, na Igreja Católica, tivemos reis santos, imperadores santos, que tinham muito dinheiro e certamente, na casa deles, eles comiam bem, dormiam bem.
Se eu não tivesse dinheiro, como eu construiria uma casa para as minhas freiras? Se eu não tivesse dinheiro, como eu possibilitaria os retiros espirituais dessas irmãs para que elas pudessem ter mais disponibilidade para viver só para Deus? Se eu não tivesse o dinheiro, como eu ordenaria a minha vida na missão que eu tenho que cumprir? Se eu não tivesse dinheiro, como eu iria lá para Minas Gerais para poder pregar o Evangelho? As riquezas, elas são um bem. São Tomás diz, são bem. A honra é um bem, a fama é um bem, o poder é um bem, o alimento do corpo é um bem, os prazeres são um bem, tudo é um bem, mas é imperfeito, ele diz. Portanto, sendo um bem imperfeito, nele não pode consistir a minha felicidade. Ele é um bem, e eu vou trabalhar para conquistá-lo, porque é um bem que serve ao corpo. Um pai de família, ele tem que querer progredir, ele tem que querer ganhar mais, ele tem que querer um trabalho melhor, desde que aquilo esteja ordenado para a família dele. Porque a função dele é sustentar a sua família. Seja para o conforto dos filhos, da esposa, seja para ajudar o próximo. Ele pode querer mais. O que ele não pode é substituir Deus pelo dinheiro, porque ninguém serve a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Se Deus é o meu Deus, e o fim último da minha vida é Deus, todo o resto se ordena. Por isso, a única coisa que Deus queria, filhos, era ser o centro do nosso coração. Porque com isso Ele nos daria todos os bens. Jesus diz, tudo seria dado em acréscimo. Jó recebeu o dobro. Tem prosperidade? Quem? Quem tem a Deus como centro da sua vida. Tudo vai melhor. A sua empresa vai melhor. Os seus recursos, o seu trabalho, o seu dinheiro vale mais. Eu conheci famílias muito pobres que tinham a Deus no centro do coração delas e viviam com um salário mínimo, com 4 ou 5 filhos em casa. E alguém dizia, como você consegue? Com um salário sustentar uma família inteira. Ela sempre dizia, Deus, né? Deus nos ajuda. Quem tem Deus tem tudo. Nós temos que lembrar disso. Não é? E as minhas riquezas passam a ser um bem para mim. Eu tenho, Frei, na minha conta no banco, R$1 milhão. Deus me ajudou e eu alcancei esse dinheiro. É estabilidade para os meus filhos. Se precisar fazer uma cirurgia, tem lá o dinheiro. Se precisar comprar uma casa, tem lá o dinheiro. Se acontecer alguma coisa, tem como ajudar alguém. Mas a minha esperança, a minha confiança está em Deus. Eu vou trabalhar. Se Deus me abençoar, eu vou ganhar o dinheiro. Se eu ganhar o dinheiro, eu posso até ajudar o próximo. Mas o meu coração está fundado em Deus. Isso é a felicidade. É reconhecer que Deus é o centro a partir do qual a minha vida gira. Ele é a estabilidade, Ele é o sol. Se tudo for ordenado a partir de Deus, os meus bens materiais, a minha fama, a minha honra, o poder, tudo que Deus me dá em acréscimo, será bom e cumprirá o seu dever. O grande mal é quando o humano entende, o homem entende, que essas riquezas materiais, elas poderiam substituir Deus. E quando é que eles veem que não pode? Quando a vida deles é colocada em xeque. Quando eles se veem morrendo e não sendo capazes de comprar saúde com dinheiro. Quando eles veem o amor da vida dele indo embora e ele não pode pagar para ele ficar. Como muitos casamentos se vão destruindo por causa do dinheiro. Né? Como muitas pessoas vão chegando à beira do desespero, mesmo tendo muito dinheiro. Portanto, para um católico, entendam bem, para um católico, qualquer riqueza que ele possa gerar é um bem, desde que ela esteja ordenado para o natural e esse natural esteja ordenado para o espiritual, que é Deus. O dinheiro, a subsistência do homem, Deus. Essa é a ordem. Se for assim, pode ter as suas riquezas preservadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.